Tá gravando. Então, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar, né, seguimento ao que a gente estava fazendo de investigar, né, retomar uns textos que o Haddad utiliza na introdução do texto dele, né, no encontro passado a gente trabalhou com o texto o método da interpretação dos sonhos do Freud, que, né, o Haddad usa a fórmula da tribetilamina, né, que aparece no sonho do Freud, no sonho de Irma, e aí o Haddad vai usar isso aqui para discutir, para defender, vamos dizer, a tese dele de que tem um sintoma, né, na psicanálise, né, na época que ele escreveu o texto, ele percebeu um sintoma na psicanálise que tinha a ver com um recalcamento das fontes, das raízes judaicas da psicanálise. Então, ele usa esse sonho, e ele vai usar também esse sonho que está nesse texto que a gente trabalhou, o método de interpretação dos sonhos, que está no livro Interpretação dos Sonhos, e esse outro texto, que é o Esquecimento dos Sonhos, que é o esquecimento do nome Signorelli, que está no Psicopatologia da Vida Cotidiana. Aí hoje eu pensei em trazer, né, a gente recuperar aqui o texto do Signorelli, conversar um pouco sobre ele. Aí no próximo encontro, aí a gente trabalha os três textos juntos, né? O do Freud, o do Signorelli e esse do Haddad, que seria a introdução. A gente consegue terminar essa primeira parte da introdução e vamos para os outros capítulos. Tá bom? A questão né, que eu acho que orienta, né, todo o trabalho aqui, né, essa dimensão dos métodos de leitura de textos. Então, tanto no texto do Freud, né, nos dois textos do Freud, no primeiro quanto nesse que a gente vai trabalhar hoje, do esquecimento do nome próprio, eu acho que a questão orientadora, né, por enquanto, para investigar, é tentar um pouco remontar qual que é o método de leitura que o Freud está construindo ali, ou empregando, tanto na interpretação dos sonhos, quanto na interpretação desse esquecimento. E depois a gente vai ver qual que é o método que o Haddad empregou para fazer, vamos dizer, essa releitura, essa reinterpretação, tanto do sonho de Irma, quanto do esquecimento do nome Signorelli, dentro do Freud, a gente vai poder comparar, né, para a gente poder depois avançar no livro dele, que é tentar investigar as fontes talmúdicas, aí, as fontes judaicas da psicanálise. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, né, vocês podem ligar a câmera, ligar o microfone, se quiser fazer algum questionamento, uma reflexão, uma pergunta. Desse texto, então, né, eu acho que do livro inteiro, né, da Psicopatologia da Vida Cotidiana, eu estava vendo aqui no final, né, que é onde tem aqueles comentários na tradução da Autêntica, que tem um comentário que é, né, do tradutor, dos organizadores do livro, que eles vão dizer que foi o livro mais revisto, né, e ampliado pelo Freud de todos os livros dele. Diz aqui que a versão definitiva surge em 1924. Começou com 90 páginas, terminou com 300, que é a versão que eles estão usando nesse livro. Então, eu achei interessante essa revisão. Parece que é uma revisão muito no sentido de dar exemplos, né? Porque a lógica, né, a tese dele se mantém desde o começo. E eu achei interessante que aqui na parte final aqui, onde eles estão fazendo esse comentário sobre o livro, eles trazem, bem no finalzinho aqui, um ponto que eu achei interessante. Eles falam assim: o esquecimento de Signorelli está para a vida cotidiana, assim como o sonho de injeção de Irma está para o sonho. Então, aqui, os próprios organizadores e tradutores fazem uma relação entre o sonho de Irma e o esquecimento do sonho. Então, o esquecimento do Signorelli está para a vida cotidiana, né? Assim como o sonho, assim como a injeção de Irma está para o sonho. Eu achei interessante eles fazerem essa aproximação, são justamente os dois textos que a gente trabalhou, e o Haddad também faz essa aproximação.
Depois, quando a gente for comparar, a gente vai pensar as relações que um estabelece. A gente pode estabelecer um pouco. Então, o livro, né, ele foi publicado pela primeira vez. Diz que ele estava sendo preparado, né, de alguma forma, desde 1898, porque o Freud publica esse capítulo que a gente vai trabalhar, o esquecimento de nomes próprios. Ele vai publicar numa revista, que ele fala aqui no começo, né, que é em 1898, na Revista Mensal de Psiquiatria e Neurologia, ele publica esse mesmo texto, só sobre outro título, né, sobre o mecanismo psíquico do esquecimento. Então, esse livro está, vamos dizer, sendo gestado desde essa época, mas a publicação parece que é feita em 1901. Aqui tem 1901, 1904, mas eu acho que a primeira publicação é 1901. Depois tem uma reforma. Ele é publicado, primeiro, assim, acho que dividido em revistas. Tem essa revista de psiquiatria e neurologia, aqui, ó, que foi publicada em julho e agosto de 1901. E depois uma outra parte foi publicada, parece que em 1907. Não, espera aí, perdi. Bem, teve uma primeira publicação em 1901, depois tem uma outra publicação em 1904, no formato de livro, e depois vão tendo várias outras publicações, 1907, 1910, 1912, que são novas edições, onde aqui você vai vendo que as páginas vão aumentando, então vai agregando mais material. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Então, assim, acho que a pergunta de fundo seria essa, né? Como o método de leitura empregado como é o método de leitura empregado por Freud para abordar o esquecimento de nomes próprios? A tese dele de alguma maneira, simples, né? Que os nomes próprios são esquecidos, motivados pelo recalque. E aí ele vai mostrar como que é esse mecanismo do esquecimento. Então, o objetivo do texto, né, desse texto do Freud, dessa pesquisa do Freud, é esclarecer como se dá o esquecimento temporário de um nome próprio. Nesse caso, ele vai usar a senhora. E aí, né, durante o texto, ele vai apresentar o fenômeno, né? Como é que é o fenômeno do esquecimento? Ele quer lembrar, ele está conversando com uma pessoa do trem, ele quer se lembrar do nome, que é o Sr. L, só que o nome não vem na cabeça. Vem outros nomes na cabeça, né? O Botticelli e o Bontrafio. São esses nomes que vêm. Então, esse seria o fenômeno, vamos dizer, que ele está tentando abordar, trazer uma explicação, um entendimento. É isso. Por quê? Ou como que se deu o esquecimento desse nome, a substituição por esses outros nomes, né, que são nomes incorretos. Então, esse é o trabalho que ele vai fazer. E aí é interessante, né, que ele não vai tomar o esquecimento como uma falha, né, biológica, como uma falha neurológica, como algo banal. Ele vai trazer igual ele faz com o sonho também, ele faz de alguma maneira um movimento de transformar o sonho num objeto científico, né? Eu acho que ele está tentando trazer esses acontecimentos do cotidiano também, transformando eles num objeto científico. Então não vai ser transformado em algo banal, em algo que tem um sentido, que tem um mecanismo, e que esse mecanismo pode ser desvelado, pode ser reconstituído. Então, a falha, né, do esquecimento é tratado por ele como algo, como um campo de investigação, como um campo de pesquisa. E aí ele vai partir do pressuposto, né, que esse deslocamento do nome, né, de Signorelli para Botticelli não é aleatório. Então ele rompe também com uma ideia de aleatoriedade, não é arbitrário. Tem uma motivação, tem uma determinação. Para ele, esse nome Signorelli, né, aparecem esses outros nomes de forma deslocada, mas para ele, esse nome Signorelli vai ter uma conexão com esse nome Botticelli, Boltrafio, que é uma conexão que não é evidente, que não é óbvia.
mas que, a partir de uma análise, de uma investigação, você vai poder fazer a reconstrução da cadeia, chama da cadeia associativa, ou das conexões que ligam um nome a outro. Então, ele está partindo do pressuposto de que o esquecimento não é aleatório, não é furtivo. Tem algo que motiva esse esquecimento, né, que é o recalcamento, que motiva também esse deslocamento, né, em vez de surgir o nome que quer se lembrar, que é o senhor Hélio, vai aparecer um outro nome, que é o Botticelli, o Boltrafio, e que essa substituição está em jogo ali uma rede associativa, uma rede de conexões que não são evidentes. Acho que tem algo de interessante ali, né? E que também que se conecta com o próprio método de interpretação dos sonhos, porque o Freud também vai dizer isso, né? O sonho não é aleatório, o sonho ele tem um sentido, esse sentido não é óbvio, não é evidente, esse sentido, o sonho está conectado, né? Ele é um elemento ali que pode ser inserido dentro de uma cadeia associativa, e a partir vamos dizer, da reconstrução ou da construção dessa cadeia associativa, a gente pode entender o sentido desse sonho. É um pouco a mesma lógica que a gente viu do outro encontro. É interessante porque o que eu acho interessante no sentido, né, pensando do ponto de vista do método de leitura, é que o sentido, assim como no sonho, o sentido do esquecimento, ele não está no esquecimento em si. Ele está, né, o sentido do esquecimento, vamos dizer, as razões do esquecimento, ou como o esquecimento se deu, ele não está no esquecimento em si. Ele vai aparecer, né, a posteriori, a partir desse acompanhamento das cadeias associativas possíveis de serem feitas e de serem, a gente pode pensar, reconstruídas ou inventadas, não sei, é uma questão, a partir do esquecimento. Lembra do sonho, né? Tinha um sonho, Freud dividia o sonho, né? Ele retalhava o sonho, né? Em várias partes. O sonho em si mesmo não tem um sentido, né? Porque não tem um sentido anterior. E aí ele pedia para o sonhador fazer aquele movimento de associação livre. Esse movimento de associação livre, que ir dizendo para o analista o que aquele trecho do sonho remete, era um caminho para se reconstruir ou se construir o sentido desse trecho do sonho. Só que lá mesmo a gente já ficava com a questão, né? O sentido era um sentido oculto, que era desvelado a partir da associação, ou o sentido era uma construção, então ele era inventado, forjado na associação. Porque, né, se o sonho não pode ser lido na sua literalidade, se o sonho não tinha um código, né, não tinha um sentido prévio, né, por exemplo, sonhou com casa, isso significa X. Se isso não tinha, e o sentido só poderia aparecer no a posteriori, pode ficar essa questão. Como é que eu sei se o sentido estava oculto ali ou se o sentido foi inventado a partir dessa associação? Por exemplo, se muda o contexto de tratamento, muda de analista, e ele apresenta esse sonho para uma outra analista, né? Quem garante que a associação não vai ser outra? Então, isso coloca uma questão importante, né? O sentido está lá, pronto para ser desvelado, independente do analista, por exemplo, ou o sentido ele é uma construção. Então, vai depender do contexto analítico, da relação transferencial que se estabeleceu, da própria forma como o analista retalha o sonho, pede para o analisante associar, das perguntas que ele faz. Isso é um ponto, né? Que a gente está no campo da associação livre. Né? Que aí eu remeto vocês àquele texto de 1905, o método psicanalítico freudiano. Só que tem um outro ponto, que em 1937 o Freud vai introduzir aquela ideia, né, que ele já trabalhou em outros textos, por exemplo, O Homem dos Lobos,
o caso da jovem homossexual, que é a ideia da construção. A associação, né, esse acompanhamento, né, da cadeia associativa não é o suficiente para se reconstituir a dimensão inconsciente. Precisa de um trabalho metodológico ali de construção. E entra a participação do analista. Então, o analista, a partir dos elementos, né, dessa cadeia associativa, vai fazer um trabalho, né, ativo de articular esses elementos e reconstruir o sentido que, na articulação, eles veiculam. Aí, trazendo para cá, né, mas eu só estou trazendo isso porque eu acho que é a mesma lógica e lá nos sonhos fica mais evidente. Se a gente for trazer para a lógica do esquecimento dos sonhos, é isso. Então, ele está lá na viagem de trem, quer se lembrar desse nome, Senhor L, para falar para um companheiro de viagem, e não se lembra. E aparecem nomes substitutos. E ele entende que tanto esse nome esquecido quanto os nomes substitutos apontam, né, para um conteúdo que foi recalcado. E aí o trabalho, é a mesma lógica do sonho, o trabalho ir associando, né, sobre esses, ou mesmo nome esquecido, ou esses nomes substitutos, e associando, produzindo uma espécie de uma associação com outros pensamentos que vêm naquele contexto, para entender o que é esse material recalcado, ou seja, o que é esse conteúdo inconsciente. Só que a gente poderia pensar do mesmo jeito, né? Esse conteúdo recalcado já estava lá de antemão e o analista, né, junto ali com o paciente, só desvelaria esse conteúdo, ou não necessariamente, né? Estava dado já a conexão, eu digo, né, entre o esquecido ou os nomes substitutos e o material recalcado. Ou foi uma construção que foi se fazendo, uma invenção mesmo. Isso muda, né, o pressuposto do método. Né? Pensar que um método desvela, né, algo que está lá oculto, já está lá existente, a gente vai pensar num tipo de método. Agora que o método constrói e inventa, a gente está pensando em outro método. Né? É claro que as duas coisas podem, de alguma maneira, conversar. Né? Eu estou fazendo essa separação mais para a gente pensar. Alguém levantou a mão? Eu escutei um barulhinho. Pode falar, Felipe. Não, o seu microfone está desligado. Mas está desligado ainda. Deixa eu ver se... Não? Alguma coisa. Sofreu, tem alguma coisa. Não... Tá, depois se você conseguir liberar aí, você avisa. Aí você pode falar. Tá. Deixa eu voltar. Quando vocês quiserem falar, vocês podem já desligar o microfone, tá? Porque eu tô olhando aqui na telinha que eu fiz, às vezes eu não consigo escutar. Quando eu levanto a mãozinha. Então, né? Aí seriam métodos de leitura diferentes. O que vai me parecendo, na minha hipótese, é que o método freudiano, né, ele não desvela algo, né? Não é exatamente que ele desvela algo que está oculto, embora possa, às vezes, passar essa impressão. Mas eu acho que o método freudiano, seja o método de interpretação dos sonhos, seja o método de interpretação do esquecimento, seja o método de interpretação dos sintomas, ele constrói, né? Ele inventa, ele produz essas conexões na relação, né, transferencial, analítica. Seria a mesma coisa que a gente lê um texto, por exemplo, né? Sei lá, a gente pode estar lendo um texto, pode ser tanto desse ponto de vista, vamos dizer, mais positivado, né? Assim, tem um elemento lá no texto e a gente que não fica claro o significado, pode ser uma ideia, uma frase, um elemento, uma palavra, e a gente vai buscar tentar, vamos dizer, reconstruir
fazer uma pesquisa, né, uma reconstrução de uma cadeia associativa para entender o que aquilo que significa, que não aparece muito claro no contexto ali, né? Pode ser no contexto do próprio texto ou da própria obra de um autor, ou quando a gente percebe que algo não está lá, né? O autor está desenvolvendo uma ideia, está, sei lá, desenvolvendo um argumento, e a gente pensa, nossa, por que ele deixou de fora um determinado aspecto do, né, que poderia favorecer, por exemplo, a defesa da ideia dele? Ou por que ele deixou de fora um outro aspecto que poderia, sei lá, ir contra a ideia dele? Ou poder, né? Ou por que ele deixou de fora qualquer elemento aqui que a gente entende que faria sentido que tivesse aqui? A gente poderia buscar, né, tentar entender o que é isso que está faltando, reconstruir isso que está faltando, e aí, né, inserindo ali no contexto do texto, entender o que tipo de impacto teria, né, sobre o próprio texto, a ideia do autor, a colocação daquilo que, né, que está faltando. Então, são formas de ler, né? Eu estou chamando uma forma mais positivada, né, que está lá, né, não é algo que falta, é algo que tem, e a gente vai entender por que está lá, né, ainda que não seja claro, e a outra é que está faltando, por isso negativado. A gente fez um trabalho parecido, né, com a... Eu não estou com o livro aqui, Não, a gente não fez aqui, foi em outro grupo. Tem esse texto de 1905, que chama O Método Psicanalítico Freudiano, que é a primeira vez que o Freud apresenta o texto dos métodos. Primeira vez que ele apresenta um texto onde ele sintetiza o método, né, psicanalítico, né, aí o da associação livre, que rompe com o catártico, ele começa no primeiro parágrafo, ele está fazendo um comentário sobre o método catártico, ele fala: Brouwer, com o método catártico que ele inventou, fabrica a doença histérica. E aí o tradutor coloca a palavra em alemão. E aquilo me soou muito estranho. É estranho, assim, no bom sentido, né? Como fabrica a doença histérica? Poderia ser, ele descobre? Eu fiquei pensando, por que ele não colocou ele descobre a doença histérica? Né? Se a gente for pensando numa ideia de ciência mais, né, assim, mais clássica, né? Como se as pesquisas descobrissem, fosse um campo de descoberta, né? Descobrissem coisas que já estão lá. Ou nomeassem coisas que estão lá, ou descrevessem coisas que estão lá, ou entendessem o funcionamento das coisas que já estão lá, mas já estão prévias, né? Então, uma ideia de descoberta. Agora, quando se traz a ideia de fabricação, então, traz uma ideia de produzir algo que não estava lá. Trazer para a existência algo que não existia antes. Aí eu fui pesquisar. E esse termo é um termo técnico-industrial da fabricação, né? Tem o nome em alemão lá, e significa justamente isso. Eu falo, produzir algo que não existia. Então, assim, é interessante ele usar um termo técnico-industrial e não... Aí eu fui pesquisar um termo que se usava muito da ciência da época, que era um outro termo lá que referia a descoberta. E aí, a partir disso, eu fui ler outros textos dele, do Freud, por exemplo, na Pulsão e Suas Vicissitudes. Bem no começo do texto, é inclusive considerado uma espécie de carta epistemológica, que o Freud vai dizer que os conceitos, ele está falando da pulsão, não nascem da realidade, não nascem prontos, não são extraídos da realidade, eles são uma construção, eles são uma invenção. Por isso, eles vão sendo aprimorados ao longo do tempo. Eles não nascem prontos, você não está descrevendo a pulsão. É uma abstração, é uma teoria. E aí, né, disso, a gente pode pensar, então a posição epistemológica do Freud, né, tudo bem que a gente pode ter toda uma polêmica aí, debater isso, ter várias questões, né? Mas a gente pode assumir uma certa leitura da posição epistemológica do Freud, que o Gil Cianini, inclusive, defende, de que o Freud não assumiu uma posição indutivista ingênua, como se ele estivesse descobrindo o inconsciente, descobrindo os mecanismos de formação da subjetividade, ou como se ele estivesse descobrindo o sentido oculto dos sonhos, ou como se ele estivesse descobrindo a pulsão, etc.
Mas ele vai propor, né, e eu acho que faz sentido, pensar numa posição epistemológica do Freud, que é a teoria e o método, eles constroem um objeto, né? Eles abordam um fenômeno, mas eles não descrevem o fenômeno tal como ele é. Eles constroem um objeto a ser tratado, como ele vai ser lido, compreendido, como ele que tipo de efeito vai ter a abordagem sobre esse material. Tudo isso é uma construção, é uma fabricação teórica. Então, aí leva o Freud para uma outra posição epistemológica. A gente poderia pensar dedutivista, hipotético dedutivista, que é a partir das hipóteses teóricas que ele vai construindo uma forma de abordar esses fenômenos. Mas não tal como eles são, no sentido como se a gente tivesse uma descrição, uma representação fidedigna. E isso, né, assumindo essa posição, a gente pode ler o Freud a partir de um outro jeito. Por isso que a posição epistemológica é tão importante, da dimensão epistemológica. Aí a gente poderia ler que ele não está revelando o sentido oculto do sonho, um sentido oculto do esquecimento, mas ele está fabricando uma espécie de narrativa possível sobre o porquê daquele esquecimento ou daquele sonho, e essa narrativa possível tem um efeito de produzir um material que não estava dado de antemão, material que, ao ser inserido ali na análise como novidade, tem um efeito de tratamento, né, do sofrimento do paciente. Né? Acho que leva para uma outra posição, um outro tipo de leitura do Freud. Não sei se vocês concordam, faz sentido para vocês, se alguém quiser comentar. Gabriel. Oi, Rodrigo. Oi. É interessante pensar isso, né? Porque é como se, quando se pensa na descoberta, né, na revelação, é como se houvesse, posso dizer, instâncias puras, né, já existentes. Inconsciente tem consciente já, um conteúdo já pronto, né? Como isso vai na contramão da ciência positivista até da época, né? Acho que não à toa toda essa resistência a Freud, né? Então, não havia pensado nisso assim tão claramente, mas interessante, né? Pensar nessa fabricação. Apesar do termo ser bem estranho, né? Fabricação. É estranho, né? Sim. Então, eu achei uma forma, né? Eu acho que cria uma chave de leitura ali do Freud que é interessante. Eu acho que e o Gilson Iannini fala num texto dele assim que tem uma ambiguidade, né? Que poderia levar a gente também a fazer essa leitura dele como indutivista. Fala indutivista ingênuo, que é um termo que o Chalmers usa, que tem um livro que chama Por que a Ciência? Acho que é isso. É um livro muito interessante, que ele vai construir o que é a ciência, o que é dedutivismo ingênuo, o que é hipotético dedutivista, etc. Mas eu acho que é uma leitura que é interessante, e é interessante para a gente aqui também, que está pensando nos métodos de leitura. Porque, por exemplo, daria para pensar a mesma coisa na leitura de texto, né? O texto, o sentido que a gente atribui ao texto está totalmente dado pelo texto ou é fabricado pela gente, pelo leitor? O Humberto Eco tem um livro, né, que chama Os Limites da Interpretação. Ele vai tentar trabalhar com essas, vamos dizer assim, com esse paradoxo, né? Ele vai dizer que o texto ele tem certas regras internas e certas regras de sentido que não permite que a gente leia qualquer coisa. Então, teria, de alguma maneira, entre aspas, um sentido já dado, mas, ao mesmo tempo, dentro dessas regras, vamos dizer, de compreensão ali que o texto impõe, né? A interpretação que o leitor faz, ele falou que é praticamente infinita. Então, tem uma ambiguidade, um paradoxo, tem uma complexidade nisso. Mas eu acho que é interessante. Tem um texto do Alfredo, não sei se vocês já leram, do Alfredo Eldstein, depois eu posso passar para vocês, ele vai defender que a tese dele o Freud pensava sua teoria dentro dessa lógica
positivista, indutivista ingênua, e o Lacan, né, nesse campo das conjecturas, das hipóteses. Então, ele seria um dedutivista, né, um hipotético dedutivista. A gente tinha um grupo chamado Psicanálise e Ciência que eu trabalhei com esse texto e apresentei. Mas não acho que a tese dele, né, dá conta de explicar. Você vai pesquisando Freud, tentar pôr à prova a tese dele e ler outros autores, eu acho que não é limitada, assim, não acho que... Mas é um texto interessante para pensar essas questões, inclusive para tentar entender qual que é a diferenciação epistemológica entre essas concepções, né? Mas eu acho... pode ser, uma escolha também, né? Pode ser uma escolha do leitor, né? Ler o Freud por essa perspectiva indutivista ou hipotética, né? É uma escolha. Porque é isso, né? Se a gente está pensando que o sentido não é inerente, né, imanente ali ao texto, então a gente constrói, então a gente faz escolhas, né? As escolhas subjetivas, escolhas políticas, né? Escolhas para defender o que a gente está pensando, as nossas teses, né? Acho que dentro por exemplo, desse campo do Alfredo, né, para a gente pensar nas escolhas, faz sentido porque ele quer defender que a teoria lacaniana é incomensurável à freudiana. Então faz sentido ele defender que um é hipotético dedutivo e o outro é dedutivista ingênuo, né? Que aí cria uma separação, uma incomensurabilidade de fato ali. Então, assim, aí são teorias diferentes, aí no sentido são posições epistemológicas diferentes, então métodos diferentes. Eu concordo com ele que o Lacan é hipotético dedutivista, fica muito claro no texto dele, e ele defende isso, Lacan, né? Mas aí no Freud, não sei se daria para colocar ele como um indutivista ingênuo. Eu estou preferindo pensar nessa outra chave, da fabricação. Eu acho que é mais rica, assim, né? E por trazer talvez mais polêmica, acho que faz pensar mais, né? Então tá, então vamos seguir aqui. Então ele parte desse pressuposto, né, que o deslocamento não é arbitrário, os nomes substitutos, né, tem conexão com o nome esquecido. Aí só para a gente reconstruir qual que é o fenômeno lá que acontece, né? Então o nome esquecido é o Signorelli, né? Quem que é Signorelli? Signorelli é um pintor de uma obra que chama As Últimas Coisas, que é um ciclo, são vários afrescos sobre o juízo final, que está numa catedral, né, a Catedral de Orvieto, na Itália. É um pintor renascentista, né, de época de 1900, de 1500. Quem quiser ver, depois é só jogar no Google que Signorelli, né, as obras que vai aparecer esses afrescos. Pelo visto, eu acho que é a pintura dele mais famosa. Então, esse é um nome esquecido. E aí os nomes lembrados são Botticelli e Boltrafio, que também são pintores, artistas renascentistas. O Botticelli é o autor daquele quadro O Nascimento de Vênus, que tem Vênus, né, saindo de dentro de uma concha. Também dá para ver na internet. O Boltrafio é menos famoso, também é renascentista. Pelo que eu vi, ele pinta quadros de pessoas, né, retratos. Então, esse é o fenômeno. Ele esquece o Signorelli, o que aparece, aí fica... igual quando a gente vai tentar lembrar do nome, não lembro, que nome é esse? É Botticelli, Boltrafio, aí não é, né? Aí depois ele lembra. Ah, sim, é Signorelli. Esse é o fenômeno, vamos dizer, do esquecimento. Aí ele vai tentar explicar as conexões, né? Que no fundo o trabalho dele o método é esse, né? Reconstituir as conexões. E aí tem essa ideia, né? Essa conexão com a associação livre. Só que como ele está analisando o esquecimento dele mesmo, né? E não de um paciente, ele ao mesmo tempo, vamos dizer, assume a posição de analista e de paciente, né? De analisante. Como ele faz com interpretação, com o Sonho de Irma, né? Lá também ele é o analisante e o analista ao mesmo tempo. Primeiro, né? Aí ele vai dividindo aqui no livro, né? A, B, C, D. A. Ele vai dizer que não tem a ver com o contexto.
né? O esquecimento não tem a ver com o contexto onde ele está, com a viagem de trem com um amigo. Ele vai dizer, né, aí no ponto B, que tem a ver com o tema anterior que eles estavam conversando. Então, ele estava conversando com um amigo sobre a cultura turca em relação à enfermidade e à morte. Turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina na época, né? Então, ele vai dizer que quando um médico falava para uma família, por exemplo, de um paciente, que já não tinha mais o que ele fazer em relação ao paciente, sei lá, que ele ia morrer, os turcos tendiam a falar assim, tá bom, né? Fazer o quê, né? A gente sabe que se tivesse coisas para fazer, você faria, né? Fala para o médico. Então, é como se... É como se eles aceitassem de uma forma, não sei, talvez muito passiva, ou sem muita reclamação, né? Sem muita revolta, quando alguém chegava num ponto da vida, ou tinha uma doença que poderia levar a pessoa à morte, ou que não tinha cura. Então, tinha esse tema ali anterior, e aí ele vai dizer que o esquecimento do Signorelli está conectado com esse tema. Então, assim, ele está falando desse assunto, aí eu acho que eles mudam, né, de assunto, porque, né, que o Freud fala, você já foi, a cidade você já foi em Orvieto, na catedral, lá tem uma obra do X, aí ele não lembra, do Signorelli. Mas aparece justamente depois, né, bem em seguida de que ele está falando da cultura turca, sobre essa questão da morte, da enfermidade. Então aí o Freud vai, né, depois a gente vai ver ali embaixo no quadrinho, tem um quadrinho que ele faz, aí ele vai começar a pensar que tem relações entre Bósnia, Herzegovina, Herr, que é senhor em alemão, Signorelli, Botticelli e Boltrafio. Então, a primeira coisa que ele pensa é assim, olha, essas palavras têm conexão. Porque essas palavras aparecem em contextos específicos, cujos conteúdos, cujos temas estão conectados. Então, já já a gente vai ver qual vai ser essa conexão. Aí no C, né, no item C, ele segue, né, com essa linha, ele vai dizer, então, os pensamentos sobre a cultura turca em relação, sei lá, à doença e à morte, perturbaram o próximo pensamento, que era o pensamento sobre as obras de arte lá da catedral. E ele acha, né, até mesmo este pensamento, vamos dizer, sobre as obras de arte na catedral, teria uma função ali de desligar, de desconectar a atenção para esses pensamentos turcos. Então, assim, ele está falando da cultura turca, que é um tema sobre a morte, e aí vem o pensamento sobre as obras na catedral, isso já seria para desconectar ele ou tirar a atenção desses pensamentos da cultura turca, que ele teria mais coisas a dizer, mais coisas que ele tinha pensado, mas que ele não queria falar. Porque ele conta da relação que os turcos têm em relação à morte, mas tem uma segunda parte do sonho que ele ia falar da relação dos turcos, do sonho não, do pensamento dele lá, a segunda parte, ele ia falar da relação dos pensamentos, ele ia falar dos turcos em relação à sexualidade. Então, primeiro vinha um pensamento falando da relação dos turcos com a morte, e, né, na esteira disso, já vinha um pensamento que ele, né, que vinha na cabeça dele, mas ele não queria comentar, com o rapaz que ele estava conversando, que era sobre a relação dos turcos com o tema da sexualidade. E aí ele vai dizer que essa ideia da catedral, né, dos afrescos da catedral, aparece no meio do caminho justamente para barrar, vamos dizer, esses pensamentos. E qual que é essa segunda parte dos pensamentos, né? Ele vai dizer que os turcos
tem uma relação, né, com o tema da sexualidade. Eles dão muita importância para a dimensão sexual, como se ficasse uma ideia assim: se alguém, acho que especificamente um homem, né? Acho que quando ele está falando de homens, não tivesse a possibilidade mais de ter relação sexual, sei lá, por impotência, é como se não valesse mais a pena viver. Tamanha era a centralidade que tinha essa dimensão sexual para os turcos. Só que ele diz que ele queria reprimir esse pensamento. Não queria pensar nisso porque ele não queria falar com estranhos sobre isso. Então, né, de alguma maneira, o aparecimento desse pensamento sobre a catedral vem para evitar esses temas da morte e da sexualidade. Só que ainda tem um outro pensamento conectado a esse tema sexual, do quão é importante para os turcos essa dimensão de poder viver a vida sexual, senão é quase como se a vida tivesse acabado e pudesse morrer. Que é um paciente, que é um pensamento sobre um paciente que o Freud estava tratando, e ele tinha um problema sexual incurável. E quando o Freud tem uma passagem lá numa cidade que chama Trafoi, da Itália também, ele recebe a notícia que esse paciente tinha se matado. Então ele vai dizer, né, apesar de ele não ter pensado nisso conscientemente na hora, ele acha que também houve uma repressão dessa notícia de que o paciente dele tinha se matado. E ele faz essa associação pela relação entre Trafoi e Boltrafio, né? Trafoi, que é o nome da cidade. Deixa eu mostrar. Quer ver? Eu acho que fica mais legal assim. Quer ver? Eu tenho um quadrinho aqui. Vou mostrar. Devia ter colocado já. Peraí, deixa eu achar aqui. Dá para ir acompanhando pelo quadrinho, fica mais interessante. Dá para ver? Quadrinho? Sim, dá para ver. Beleza. Sim, dá para ver. Tá. Deixa eu só diminuir aqui. Não. Só na tela. Acho que vai dar na mesma. Cadê? Então, ele fala que tem uma relação entre o Trafoi, que está aqui do cantinho, né, direito. Consegui ver isso aqui direito. Não é isso. Bem, mas aparece o Trafoi aqui no canto direito, e o Botrafio aqui em cima, também no canto direito, né? Então, o Trafoi e o Trafio, né, tem uma relação nesse campo das sílabas, tra e tra, né? E das letras também. Tem o F, tem o O e tem o I. Né? Depois a gente vai pensar que abordagem que o Freud está fazendo aí para ler esse texto. Mas ele vai dizer, então, que ele vê uma conexão. Então, é quase assim, o esquecimento, a ideia de falar sobre o afresco de determinado pintor aparece como uma espécie de estratégia para interromper esses pensamentos a respeito da cultura turca, que ele não queria comentar, porque remete ao tema da morte e da sexualidade, né? E aí, mais especificamente, tocando a vida dele, né, tem esse paciente dele que se matou e que ele recebeu a notícia em Trafalgar. Então, para ele, né, fica uma ideia assim, é como se esse conteúdo que ele queria recalcar, né, esse tema da morte e da sexualidade, é como se tivesse se apoderado do nome que ele queria falar e levou ele para o esquecimento também, e recalcou ele junto. Quase assim, como se o conteúdo estivesse se afundando, sabe, na água, e ele tivesse agarrado ao Signorelli e levado junto. E aí, por que
qual que é o motivo, né, do esquecimento, né? Ele fala que, então, esse também é um ponto importante. Tem uma motivação em jogo no esquecimento. Então, o motivo ele queria esquecer a série de pensamentos sobre a cultura dos turcos e o que levaria essa notícia de Trafoi. Então, o que está operando ali, ele começa a pensar como um mecanismo de recalque. Depois a gente vai voltar um pouco nisso, a gente poderia pensar o mecanismo de recalque como um operador de leitura. Que o recalque, né, então ele atua fazendo com que determinado conteúdo seja reprimido, seja retirado, vamos dizer, da consciência, seja retirado ali da consciência e, inclusive, aparecesse outra coisa, pode aparecer outra coisa como substituto, um sonho, um sintoma, um esquecimento. Se a gente, né, pensar depois, a gente poderia pensar isso como um operador de leitura também. Pensando aí o esquecimento como um texto, né? Uma forma de ler o texto, né? Que seria uma inversão, né? No sentido assim, então tem o esquecimento está ali, uma forma de ler o esquecimento, de entender o esquecimento, quase assim, de fabricar o esquecimento, né? Os motivos do esquecimento, o mecanismo do esquecimento, seria supor que tem um mecanismo em jogo ali que apaga certos conteúdos aos quais ele pode estar relacionando. E que, né, a partir do método psicanalítico, pode ser reconstruído. Né? Eu fico pensando se isso daria para ser aplicado dentro de um texto. Né? Nossa, estou lendo um texto aqui, o Freud está desenvolvendo uma ideia, igual do exemplo aqui, Laura, dentro dessa ideia está me parecendo aqui que tem uma coisa esquecida aqui. Né? Tem um elemento aqui, sei lá, vamos supor que ele está fazendo um comentário sobre algum autor. Ou qualquer. Né, a gente está lendo um livro de um autor que está fazendo um comentário sobre o outro autor. Só que você conhece o outro autor que ele está comentando. E fala, nossa, mas ele está fazendo um comentário sobre determinadas ideias do autor, mas dentro dessas ideias tem elementos que parecem muito significativos que ele apagou, que ele recalcou. Né? Por que ele recalcou? Qual foi o motivo? Para descobrir, a gente teria que fazer uma reconstrução de quais dessas ideias faltantes, o que elas significam no pensamento do autor, e o que significaria reinseri-las no texto do leitor, né, desse comentador, do autor primeiro. Né? Seria desvelar o recalque. Que né, pensando agora, o que o Haddad faz com o texto do Freud. Né? Ele propõe fazer. Há uma dimensão, né? Acho que teórica, pode ser cultural, teórica, metodológica, judaica, presente na construção do pensamento do Freud, que foi recalcada. E ele, né, a partir do método de leitura dele, ele vai falar, né, que ele chama de leitura cruzada, ele vai desvelar, né, o que é esse recalque. Por que foi recalcado, o que foi recalcado, quais são as implicações disso que foi recalcado dentro da teoria, quais as implicações do recalcamento. Então, eu fico pensando se, né, vai aparecer no Haddad como um operador de leitura. Gabriel, é como se o que fosse revelado não é um conteúdo pronto, mas o próprio recalque, né? Tem isso também. É uma falha do recalque que poderia passar, inclusive, despercebido, né? Se não analisado. Assim. Isso. Que é o que o Haddad vai falar, né? Se a gente pega o texto dele aqui, bem aqui no comecinho, quer ver? Deixa eu ver. Não.
Tá aqui, ó. Ele fala na página 17, Haddad. O que está em jogo ultrapassa, evidentemente, essa consideração. A vontade de mascarar a relação complexa que liga Freud e sua invenção do judaísmo, sua invenção ao judaísmo, parece-me proceder, digámo-lo claramente, de uma verdadeira repressão geradora de sintomas que marca o caminho da psicanálise. Parece-me haver chegado o momento de desfazê-lo. Não é só. Ele tá desmascarando o recalcamento, igual você falou, né? Só que, né, acho que para desmascarar o recalcamento, a repressão, tem que mostrar o que foi reprimido, né? E aí ele vai explicando, né? O próprio Freud fez esse movimento, né, de tentar apagar essa relação, porque ele não queria, né, para se proteger mesmo, né, para por causa do antissemitismo. Tem um texto do Freud que eu não li ainda, que eu quero ler, né, vou ver se eu consigo ler até o próximo encontro, que ele vai falar sobre o antissemitismo. Eu acho que, inclusive, pode ajudar a entender o motivo do recalcamento, né? Ele fala desse antissemitismo, eu esqueci o nome do texto, eu vou precisar procurar depois. Se eu achar, eu compartilho com vocês. E aí depois ele vai perguntar, né? Por que os psicanalistas apagam isso? Por que os psicanalistas não querem ver isso? Né? Oi, pode falar, Lucas. Oi, Gabriel. Eu tô pensando que você falou do recalque, né? Eu tô no outro grupo da Pola de racismo. Uhum. E lá as meninas comentam sobre isso. Por exemplo, um texto em que havia a participação de uma mulher negra, de uma psicanalista negra, né? E eles não colocam isso no texto, né? Então eu penso Sim. como um sintoma, né? Como um Exato. retorno recalcado aí no próprio campo. É uma discussão que elas têm falado. Pensei por esse Então, lado. isso é um método de leitura, né? Então, assim, elas estão lendo, né? Ó, então, tem uma mulher negra que participou da construção desse texto, dessa teoria, e ela não é citada. Quem é essa mulher? Quais são as ideias dela? Por que não foi citada? Né? Né? É reconstruir isso, né? Mas aí tem uma motivação, né, por ela não ter sido citada. E aí é reconstruir isso e aí para depois para reinseri-la, né? Reinserir as ideias dela, né? Onde foi apagado. É um método de leitura. Bastante psicanalítico, né? Nesse sentido do recalque, né? Eu achei bastante. Uhum. E aí é interessante, partindo desse pressuposto, né, que foi o que a gente falou, se ele foi o primeiro encontro agora do retorno, no segundo encontro, o motivo desse recalcamento do Freud, né? Uhum. Será que a própria experiência vivenciada, né, pelo pai, a decepção com essa figura paterna, eu acho que a Rodinesco que coloca lá, né, que ele foi mandado sair da calçada, derrubaram o chapéu dele, e ele contando isso, ela registra que o Freud ficou extremamente decepcionado com essa figura, né? Então a ideia do próprio antissemitismo, a perseguição a esse grupo, né? Pode ter sido um dos motivos do recalcamento, como a gente já conversou em outros momentos, e talvez, e isso fica claro em alguns outros autores, a ideia de não tornar a psicanálise uma ciência judaica eminentemente, né? E aí, quando Jung vem para as fileiras da psicanálise, ele fica muito feliz porque é alguém que está em outro campo, né? De uma outra origem e, de certa forma, traz um alento para o Freud. Então, penso também que pode ser uma essas razões, né? Algumas razões pelas quais há esse apagamento. Sim. É que aí tem a intersecção com a questão cultural, social, política e a pessoal, né? Sim. Né? Impacto na vida pessoal.
Seguindo aqui, deixa eu voltar. Então, né, o motivo do esquecimento. Queria esquecer dos pensamentos sobre os turcos e a notícia recebida, né, do paciente dele que se matou em Trafói. Então, aí ele vai se referir ao mecanismo do recalque, que está operando. Então, o que Freud queria esquecer não era o Sr. L, né? Mas através de conexões associativas errou a meta. Então, ele queria esquecer todos esses outros pensamentos. Só que aí é como se tivesse contaminado, né, o Sr. L, que não era algo de fato ele queria esquecer. Porque não tinha nenhum impacto, nenhuma representação significativa ali para ele. Mas é o que ele esquece. Mas é isso, esquece, mas a leitura dele esquece, mas o próprio esquecimento, ele até fala, né? É um fracasso que ao mesmo tempo é um sucesso, né? Não é nem um fracasso total, nem um sucesso total. Então, é um fracasso do esquecimento, mas que aponta um sucesso no sentido de poder recuperar as cadeias associativas. Então, não apaga totalmente, não reprime totalmente, né? Não recalca totalmente o que se queria recalcar. Mas também não é né? Então não é um sucesso total para o recalcamento, mas também não é um fracasso total. Aí depois da análise, né, do esquecimento, os nomes substitutos revelam conexão com os conteúdos que queriam se esquecer, que queria lembrar. Aí ele vai fazer a análise, né? Ele vai mostrar, ele vai fazer o quadrinho aí que eu coloquei na lousa, na lousa, né? Tá aparecendo aí ainda, né? Quadrinho. Aí a gente vai analisar o quadrinho com ele, reconstruir o que ele fala. Então ele vai enlaçar, né? Articular esse nome, Sr. L, que aí está no canto superior esquerdo, com o tema da morte, da sexualidade. Então, como é que ele vai fazendo a leitura, né? Qual é o método que ele vai empregando? Eu acho que aí vai ser interessante. Especialmente porque aí parece que aí ele vai transformar. Isso também é uma questão a ser pensada, eu acho, né? Porque parece que torna algo que se escutou num texto, né? Vamos ver. Então, o Freud, né, ele vai dividir o Sr. L em duas sílabas. Sr. L. O senhor aqui, né, na parte de baixo, que tem a setinha, né, tem uma conexão, né, pensa, ele está indo pela via associativa. Tem uma conexão com o her, em alemão, que seria senhor. Então, aqui estaria operando, operador de leitura seria a tradução. Então, do italiano traduzido para o alemão e vice-versa. O her vai aparecer em dois momentos. O her vai aparecer quando ele fala dos turcos, como se os turcos estivessem falando, Senhor, tudo bem, se você tivesse algo por você fazer em relação ao meu parente que está doente, você faria. Então, o her apareceria lá, mas o her também apareceria acho que na relação dele com o paciente que ele tinha. Então, aqui, né, tem dois movimentos. Tem a tradução do senhor para o her, e tem uma reprodução sem mudança, de forma inalterada, do L, né? L, Eli, não sei, senhor L, o L, para Botticelli e o L ali. Tem uma reprodução inalterada da sílaba. Aí ele vai dizer, os nomes substitutos foram produzidos a partir de um deslocamento, né? Herzegovina e Bósnia. O vem do senhor L, e o Botticelli vem do Bósnia, né? Que lembra que esse é uma das partes, né, que faz parte do conteúdo que ele queria reprimir, que é sobre a cultura turca. Mas aí o her segue, né, como senhor, de senhor L, e o Bo de Bósnia, e também de Botrafio. Então ele vai desmembrando as palavras, né? E você vê, ele não está analisando o sentido das palavras, acho que isso é importante. Não é o que significa Sr. L, não é o que significa Botticelli, não é o que significa Botrafio. Ele não está tentando descobrir, por isso que não parece que ele está tentando descobrir um sentido oculto. O que ele está tentando recuperar é uma rede associativa, uma rede de articulação, feitas por parte das palavras.
O sentido não está em jogo aí. O que significa Signorelli, o que significa Botticelli, o que significa Boltrafio, o que significa Herzegovina. Não está em jogo o sentido. Tipo, o que significa para você Signorelli? Não é isso. É mais, aqui outro pensamento você consegue articular Signorelli. Se você for pensar em Signorelli, você conseguiria substituir por qual pensamento? E faz até sentido a ideia de fabricação, né? Porque ele vai desmembrando, é como se pegasse peças e criasse um novo, vamos dizer, Sim. entre aspas, produto. Sim. Porque não tem nada óbvio, né, nessas relações que ele vai fazendo. Né? Sim. Não é intuitivo, né? Ó, não é nem intuitivo. Então, né? Depois eu vou recuperar aqui os operadores, mas e aí outra coisa que ele fala não foram considerados o sentido e nem o limite acústico das sílabas. Então, assim, o que está em jogo não é o sentido. E ele também vai falar desse limite acústico das sílabas, né? Para mim ficou meio enigmático, né? Mas talvez tenha a ver com isso. Bósnia, Botticelli, Boltrafio, Senhor e Her, né? Que são outro, né? Acusticamente, né? Não é o mesmo, não é a mesma coisa. Não sei se também a pronúncia de Botticelli, Boltrafio e Bósnia na língua alemã, né? Acusticamente também poderia soar diferente, né? Que ele é né? Então assim, ele fala alemão e aí ele está pensando, na verdade, quando ele fala Bósnia, em alemão, né? Aqui aparece em português. Não sei como que é em alemão, Bósnia. Não sei como é que ele pronuncia Botticelli, Boltrafio. Então, acusticamente, deve ter uma diferença. Que, pelo visto, não é respeitada a dimensão acústica. É respeitada a dimensão, né? Pelo menos aqui na versão em português que a gente tem, a versão da letra, da sílaba, né? Da sequência das letras. Que mais? Então, aí eu fiquei pensando nos operadores de leitura que ele usa, né? Vamos pensar nas abordagens que ele faz. Ele divide palavras em sílabas. Ele tem uma ideia de um retorno inalterado, então tem partes das sílabas que se mantêm. Ele usa um outro operador da tradução do alemão para o italiano, vice-versa. Ele usa também outro operador, né, de deslocamento de sílabas. Essa ideia do deslocamento de palavras, deslocamento de sílabas, onde uma coisa aparece em outro lugar, né, em outro contexto, que é também deslocamento, é um mecanismo, né, por exemplo, da produção de sons, da produção de sintoma. E se a gente for pensar num texto, também pode aparecer, né? Ideias podem aparecer deslocadas dentro de um texto. E a gente se perguntar por quê, né? Que essa ideia está aparecendo aqui. Não parece que ela tinha que estar aqui, parece que ela tinha que estar em outro lugar. Por que ele decidiu pôr aqui, o autor? Mas essa ideia de uma desconsideração pelo sentido, né? Pode ser um operador de leitura também. Eu não leio pelo sentido, mas eu leio, sei lá, pelas letras que estão presentes, pelas sílabas, por como a frase se monta, pelas relações que se estabelecem entre as letras, as palavras, não necessariamente pelo sentido. Tem poemas que são construídos assim, né? Não são pelo sentido. E também tem essa ideia do limite acústico das sílabas. Essa dimensão acústica também pode ser suspensa. Então, você pode usar uma sílaba que acusticamente vai ter um som diferente, mas como se fossem, né, equivalentes, talvez. Em um outro operador de leitura que a gente falou, recalcamento de conteúdo. Então, assim, vai parecendo que a forma como ele aborda o material é na dimensão da sílaba ou de sequência de letras. E aí, nesse sentido, parece que ele transforma algo que não é nem algo que ele escutou, né? Ele transforma um pensamento dele em um texto
que ele vai interpretar, ele vai desmembrar, e ele vai ver que tipo de relação que tem. E aí, né, por isso eu fiz essa comparação com a interpretação dos sonhos. O texto não carrega um sentido em si mesmo. O sentido é construído a partir de todas as operações que ele faz e da reconstrução que a partir dessas operações ele produz. E aí ele vai dizer, então, que o tratamento que ele dá para os nomes, eu vou até citar, está na página 24, que eu achei esse ponto muito importante. Ele fala, os nomes foram tratados nesse processo de modo semelhante a figuras de escrita. Aí tem um termo em alemão lá que eu não sei ler. De uma frase destinada a se transformar em um enigma em figuras. Um rebus. Então eu achei esse tratamento de figuras de escrita e enigma em figuras importante. Então, primeiro, trata o nome como figuras de escrita, né, ou imagens de escrita, que são certas imagens, eu pesquisei aqui na internet, são imagens que funcionam como elementos de escrita, isso é, que precisam ser lidas, decifradas, e não apenas vistas como representação direta de alguma coisa. Então, é como se o Signorile virasse uma imagem. Botticelli, Boltrafio, Herzegovina, Bósnia, o que o senhor, Her, Trafoi, se transformassem em imagens, mas que em si mesmas não significam nada. E ele nem está tentando descobrir o que elas significam. Né? No sentido clássico, que a gente pensa, sei lá, que a gente pensaria em Freud. São figuras que não tem como ser lidas em sua literalidade, porque se for ler em sua literalidade, elas não vão significar nada. Você não vai conseguir entender, né? Então, elas precisam, de alguma maneira, de um trabalho de decifração. E a decifração é feita a partir de associações. Associações de parte das palavras. É interessante, né? Não pelo sentido. O sentido vai vir depois, né? No a posteriori. Mas o método ali de abordagem, de desconstrução e de reconstrução, não é pela via do sentido. Então, eu acho que esse é um processo, né? Transforma em figuras de escrita. Então, ele fala, os nomes foram tratados nesse processo de modo semelhante a figuras de escrita, de uma frase destinada a se transformar num enigma em figuras. O que é esse enigma em figuras? Que é esse rebus? Pesquisei, significa uma espécie de uma charada visual. É um tipo de jogo ou quebra-cabeça em que imagens são combinadas para formar palavras, sons ou frases. O sentido não está na imagem em si, mas na leitura que se faz da combinação entre elas, como um rebus. Né? Aí eu até pesquisei na internet, né? Por exemplo, se a gente pegasse uma imagem de um sol e uma imagem de um dado, né? Desses dados de jogar. Eu até peguei umas fotos aqui. Para a gente entender. Bem simples, né? Então tem a imagem de um sol e a imagem de um dado. O rebus seria, né? Então, sol, dado, se tornaria, né? Aí na dimensão acústica, sol, dado. Então, aí a decifração da relação entre as imagens se daria pelo som. Eu pedi para o ChatGPT fazer isso. Então, não se trata do significado das figuras, mas do som dos seus nomes. Soldado, soldado. Pode virar uma outra palavra. E ele dá um outro exemplo que eu achei... peraí, vou compartilhar. Que é um pouco mais complexo, mais confuso também, que é esse aqui, né? Do enigma de figuras, que seria de um rebus, né? As figuras devem ser lidas não pelo significado, mas pelo som. Então, é a dimensão acústica que interessa, e não o sentido. Então, não é o que significa, não é o que uma lua é, né? Uma definição de sentido. Um navio, um nó, um rei ou uma garça.
mas é o som, tipo lua, navio, nó, rei, garça. Aí uma das montagens fica Luna, rei, garça. Luna, rei, garça. Pode formar outra expressão, outra palavra ou expressão conforme o contexto. E, né, ele vai explicar aqui embaixo como que funciona a leitura, que cada figura pode ser lida pelo som do seu nome, lua, navio, nó. Os sons são juntados e, às vezes, ajustados. Então, na leitura, na abordagem, pode ter modificação né, sobre esses nomes. Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui de uma leitura passo a passo. Lua, navio e nó, né? Lu, navio, nó, rei, garça. Né? Que aí junta tudo esses, né? Junta lua, navio, nó, rei, garça. Junta tudo. Mas você vê, tem a supressão do A no lu, navio, nó, rei, garça. Tem uma supressão. Então pode ter essas adaptações. Ou outra adaptação, luna, rei, garça. Que aí tem a supressão do A, tem a supressão do navio, tem a supressão do nó, e aí fica o rei, garça. Luna, rei, garça. Né? Se lido, aí ele dá outras possibilidades. Se lido novamente em outra segmentação sonora, o lua, navio, nó, rei, garça, ficaria lu, navio, rei, garça, que ele já montou. Ou agrupamento de uma outra forma. Luana, viu, nó, rei, garça. Luaná, viu, nó, rei, garça. Você poderia, também não precisaria ler na sequência. Poderia ler na sequência, mas pelo que eu estou entendendo, você poderia inverter as coisas. Né? Lua, né? Ou não inverter, na verdade, né? Separar, né? De formas que você acha melhor para produzir um sentido. E como que você vai fazer essa seleção, né? Lê tudo junto, lê separado, suprime alguma letra ou alguma sílaba, dependendo do contexto, né? Dependendo do contexto onde aparece, né? Porque dependendo do contexto que você precisa construir é um nome próprio, é um sobrenome, é um título, é uma expressão, seja latina, seja italiana. Então tem um contexto em jogo. Que o Freud considera o contexto, né? Hora que ele está pensando, hora que ele está construindo aqui o quadrinho dele, ele está ocupado do contexto, né? No sonho também, né? Quando ele vai falar do sonho, ele também se ocupa do contexto. O contexto onde aparece o esquecimento. Né? Que ele vai pensar os pensamentos que estavam ali anteriores. Então, ele vai pensar num contexto para fazer essa reconstrução. No caso do sonho, o contexto é a história clínica do paciente. Então, tem um pano de fundo ali, tem um contexto, né, onde essa associação vai ser feita, essa reconstrução vai ser elaborada e o sentido, né, vai ser apresentado. Não é só da cabeça, né, de quem está fazendo a leitura. Tem um contexto em jogo. Então, de novo, né, nesse enigma de figuras que ele produz, o sentido não está na imagem em si, né, Botticelli e tal, mas na leitura que a gente faz da combinação delas, das relações que elas estabelecem. Então, eu acho que daria para a gente pensar assim, o Freud transforma pensamentos, nesse caso são pensamentos dele, né? Não é algo que ele escutou, são pensamentos, em um texto. Esse texto se torna uma espécie de um enigma, porque eles não podem ser lidos na literalidade, né? Por que eu esqueci? Por que, senhor L? Né? Por que eu esqueci, senhor L? Por que apareceu Botticelli? Né? Porque nesse momento tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Então, assim, aparece um enigma, né? Vira um problema a ser decifrado, a ser resolvido, vamos dizer. E aí ele vai aplicar esse método, né? Que a gente, né? Desses operadores de leitura, né? Divide palavra, vê o que se repete, né? Vê o que está sendo a tradução,
que está sendo deslocado, essa dimensão do não sentido, essa dimensão acústica, o que está sendo recalcado. Né? Ele vai aplicando, vamos dizer, isso tudo é um tratamento que ele vai dando né, a essa escrita que ele produziu a partir de um pensamento. Né? Poderia ser a partir de algo que ele escutou. Nos sonhos ele faz isso. Né? Ele escuta o sonho de Irma, ele escreve o sonho de Irma, ele retalha o sonho de Irma. Ele escuta o sonho de Irma, não, né? O sonho é dele. Também é pensamento, mas é na mesma. Né? Na mesma lógica, né? Ele pega o sonho dele, o que ele sonhou, ele escreve, transforma em figuras de escrita, retalha e vai buscando uma associação. Mas vai virar também um certo enigma, né? Por que eu sonhei isso? Essa parte do sonho. Né? Mas não é um porquê que ele vai, né? Que ele vai, o porquê vai ser respondido a partir do que outros pensamentos ele consegue associar com isso. Né? O sentido ali não está. O enigma não pode ser resolvido pela literalidade, né? Só pelo que, né? Como aparece aquela frase. Bem, o que eu tinha preparado é isso, pessoal. Vocês queriam falar alguma coisa que eu não falei? Algum comentário, alguma crítica, né? Levantar alguma questão? Esse esqueminha que ele faz aqui, né? Esse quadro, não sei, eu acho um comentário talvez óbvio, mas fala muito sobre os processos de deslocamento e condensação do sonho, né? Também, né? Pode ser averiguado tanto no pensamento quanto na fala, né? Parece que se monta um Frankenstein e vamos desvendar esse Frankenstein, né? Parece Sim. bastante. Meu microfone agora está funcionando. Eu só ia perguntar se a gente vai no próximo encontro continuar a partir daí. Então, no próximo encontro, eu estou pensando aí a gente retoma o texto do Haddad, né? Que a gente está na introdução, Tá. Que é onde o Haddad vai se referir tanto ao Sr. L quanto ao sonho de Ir, né? E aí, para entender um pouco qual que é o método, né? Aí, para trabalhar com esse capítulo, entender o método ali do Haddad, e aí articular um pouco, ver as diferenças, similaridades, né? Ver como é que dialoga com o método do sonho que a gente já trabalhou e com o método que a gente trabalhou hoje. Né? Legal. Vai botar em diálogo, vamos dizer. Mas aí, para o encontro que vem, né? Acho que a leitura recomendada é da introdução do filho, né? Do texto do Haddad. Maravilha, maravilha. Tá bom, então? Aí, se vocês tiverem outras questões, né? Vocês podem anotar e trazer no próximo encontro. E aí a gente avança. Beleza? Obrigado, então, pessoal. Então, até semana que vem, né? Que a gente vai fazer semana que vem. Isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, valeu. Valeu, gente. Tchau.